Muito antes de qualquer registro escrito, antes mesmo das primeiras cidades erguidas com tijolos de barro sob o sol da Mesopotâmia, existia um silêncio histórico que ainda hoje intriga arqueólogos e historiadores. Esse vazio não representa ausência, mas sim um período profundamente desconhecido, onde os vestígios da atividade humana começam a surgir de forma cada vez mais organizada, ainda que fragmentada. É nesse cenário que a ideia de uma civilização anterior aos sumérios ganha força, não como um mito isolado, mas como uma possibilidade sustentada por camadas de evidência que foram sendo lentamente reveladas ao longo do último século. Ao contrário do que durante muito tempo se acreditou, os sumérios não surgiram de forma repentina em um mundo vazio. Quando suas cidades começaram a se erguer, por volta de 300 e 500 a.C., a região já apresentava sinais claros de ocupação humana contínua há milhares de anos. Pequenas comunidades agrícolas já dominavam técnicas de irrigação, organizavam espaços urbanos rudimentares e estabeleciam formas iniciais de hierarquia social. Essas populações não apenas existiam, mas também deixaram marcas profundas que seriam herdadas pelas civilizações posteriores. Entre essas culturas ancestrais, uma em particular se destaca como a principal candidata a ter precedido os sumérios, a chamada cultura de Ubaid. Espalhada pelo sul da Mesopotâmia por volta de 600 e 500 a.C., essa sociedade já demonstrava um nível surpreendente de organização. Seus assentamentos não eram simples vilas, mas estruturas planejadas, com edifícios comunais que sugerem práticas religiosas e administrativas. Os primeiros templos, ainda simples, começavam a surgir como centros de poder, indicando que a espiritualidade já desempenhava um papel central na vida dessas populações. À medida que os séculos avançavam, essas comunidades foram se tornando cada vez mais complexas. A agricultura deixou de ser apenas uma atividade de subsistência e passou a gerar excedentes, permitindo o crescimento populacional e a especialização do trabalho. Artesãos, líderes religiosos e organizadores sociais começaram a surgir, formando as bases de uma estrutura que mais tarde seria reconhecida como civilização. Nada disso aconteceu de forma abrupta, mas sim como resultado de um processo lento e contínuo de transformação. No entanto, mesmo com essas evidências, há algo que não se encaixa perfeitamente nesse quebra-cabeça. Quando os sumérios finalmente aparecem nos registros arqueológicos, eles já apresentam características extremamente avançadas para a época. Sua escrita, ainda que inicial, surge de maneira relativamente estruturada. Suas cidades, como Uruk, não são experimentais, mas sim plenamente funcionais. Sua organização social, religiosa e política parece já estar consolidada. Isso levanta uma questão inquietante. Como esse salto aconteceu de forma tão rápida? Essa aparente aceleração no desenvolvimento sugere que pode ter havido algo mais. Um conhecimento acumulado, uma herança cultural ainda mais antiga, ou até mesmo uma civilização anterior que não deixou registros tão claros quanto gostaríamos. É nesse ponto que a narrativa começa a se expandir para além das explicações convencionais, abrindo espaço para outras descobertas que desafiam diretamente a linha tradicional da história humana. Mas conforme os estudos avançavam e novas escavações eram realizadas em diferentes partes do mundo, um achado específico começou a desafiar ainda mais essa linha lógica de evolução gradual. Muito antes das aldeias organizadas da cultura de Ubaid, muito antes das primeiras experiências urbanas da Mesopotâmia, uma estrutura monumental surgia em um lugar inesperado, alterando completamente a forma como entendemos o início da civilização humana. Esse local, conhecido hoje como Göbekli Tepe, foi datado de aproximadamente 9.600 a.C., empurrando a complexidade social humana para milhares de anos antes do que se imaginava.
O mais intrigante não é apenas sua idade, mas o nível de sofisticação presente em suas construções. Enormes pilares de pedra, alguns com mais de 5 metros de altura, foram cuidadosamente talhados e organizados em círculos complexos. Essas estruturas não parecem ter função habitacional, mas sim ritualística, sugerindo a existência de uma organização social capaz de mobilizar grandes grupos de pessoas em torno de crenças e objetivos comuns. Isso, por si só, já indicaria um grau de desenvolvimento muito mais avançado do que o esperado para aquele período. O que torna tudo ainda mais misterioso é o fato de que não há evidências claras de agricultura plenamente desenvolvida associada a esse sítio. Segundo a visão tradicional da história, a agricultura deveria vir primeiro, permitindo a formação de sociedades estáveis que então desenvolveriam religião, arquitetura e hierarquia. Mas, em Göbekli Tepe, essa ordem parece estar invertida. É como se a necessidade de culto e organização espiritual tivesse vindo antes da própria base econômica que sustentaria uma civilização. Essa inversão levanta uma possibilidade inquietante. E se a civilização não começou da forma como acreditamos? E se, ao invés de uma evolução linear, houve ciclos de avanço e perda ao longo do tempo? A ideia de que sociedades complexas poderiam ter existido muito antes dos registros conhecidos começa a ganhar força, não como uma teoria fantasiosa, mas como uma hipótese que tenta explicar lacunas evidentes na narrativa histórica. Enquanto isso, na Mesopotâmia, as evidências continuam apontando para uma continuidade cultural entre o Ubaid e os Sumérios. Mas essa continuidade não explica completamente a origem de certos conhecimentos. A escrita cuneiforme, por exemplo, surge de forma relativamente rápida, assim como sistemas administrativos e estruturas religiosas altamente organizadas. Esses elementos não parecem estar em estágio inicial, mas sim em um nível já refinado, como se fossem o resultado de uma longa evolução anterior que simplesmente não foi registrada de forma clara. É nesse ponto que diferentes teorias começam a surgir, tentando preencher os espaços vazios deixados pela arqueologia tradicional. Algumas sugerem a existência de uma civilização ainda mais antiga que teria influenciado diretamente os sumérios. Outras apontam para a possibilidade de múltiplos centros de desenvolvimento humano, espalhados pelo mundo, que evoluíram de forma independente e, em algum momento, compartilharam conhecimento. Há ainda hipóteses mais controversas que falam sobre conhecimentos perdidos ou até mesmo eventos catastróficos que teriam apagado grande parte da história humana. E quanto mais essas possibilidades são exploradas, mais evidente se torna que a história da humanidade pode ser muito mais complexa do que imaginamos. O que hoje consideramos como o início da civilização talvez seja apenas o começo de algo que conseguimos registrar, mas não necessariamente o verdadeiro ponto de origem. E é justamente essa incerteza que abre caminho para novas descobertas, levando a investigação para além da Mesopotâmia, em busca de evidências que possam revelar se outras civilizações antigas também carregam fragmentos dessa história esquecida. À medida que os pesquisadores ampliavam seu olhar para além do Oriente Médio, outras regiões do planeta começaram a revelar pistas igualmente intrigantes, sugerindo que o desenvolvimento humano avançado pode não ter sido um fenômeno isolado. Na América Central, por exemplo, vestígios da civilização olmeca apontam para uma sociedade altamente organizada, com conhecimentos sofisticados em escultura, astronomia e planejamento urbano. Embora tenham surgido milhares de anos depois de Göbekli Tepe, sua origem ainda é cercada por mistérios, como se já carregassem um legado anterior difícil de rastrear.
Ao mesmo tempo, no continente africano, antigas culturas começaram a demonstrar níveis surpreendentes de complexidade muito antes do que tradicionalmente se ensinava. Regiões que por muito tempo foram ignoradas pela historiografia clássica passaram a revelar evidências de redes comerciais, sistemas sociais estruturados e conhecimentos técnicos avançados. Isso reforça a ideia de que o surgimento da civilização pode ter ocorrido de forma descentralizada em múltiplos pontos do planeta, cada um contribuindo com fragmentos de um conhecimento maior. Essas descobertas levantam uma questão ainda mais profunda. E se essas diferentes culturas não fossem completamente isoladas? Alguns estudiosos começaram a considerar a possibilidade de contatos indiretos entre povos antigos, seja por migrações, rotas desconhecidas ou até mesmo por tradições compartilhadas que sobreviveram ao tempo. Mitos semelhantes sobre criação, dilúvios e seres superiores aparecem em diversas partes do mundo, como se houvesse uma memória coletiva fragmentada, transmitida ao longo de gerações. Enquanto isso, na própria Mesopotâmia, os registros sumérios continuam sendo analisados sob uma nova perspectiva. Seus textos mais antigos não apenas descrevem leis, comércio e organização social, mas também narram histórias sobre a origem da humanidade, frequentemente envolvendo figuras divinas que teriam desempenhado papéis diretos no desenvolvimento da civilização. Essas narrativas, embora mitológicas, levantam questionamentos sobre até que ponto elas podem conter ecos de eventos reais, reinterpretados ao longo do tempo. A combinação entre evidências arqueológicas e tradições antigas cria um cenário onde a linha entre história e mito se torna cada vez mais tênue. Aquilo que antes era descartado como simples imaginação começa a ser revisitado como possível reflexo de acontecimentos esquecidos. E quanto mais essas conexões são exploradas, mais difícil se torna sustentar a ideia de que a civilização humana surgiu de forma simples e linear, partindo de um único ponto conhecido. Diante desse panorama, a pergunta inicial se transforma em algo ainda mais amplo. Não se trata apenas de identificar qual foi a civilização anterior aos sumérios, mas de compreender se o próprio conceito de primeira civilização precisa ser revisto. Talvez os sumérios tenham sido apenas os primeiros a registrar sua existência de forma duradoura, enquanto outros povos, igualmente complexos, desapareceram sem deixar rastros tão claros. E é justamente essa possibilidade que conduz a investigação para um território ainda mais instigante, onde as teorias se aprofundam e novas interpretações começam a surgir. E é justamente nesse território, onde as certezas começam a desaparecer, que surgem as teorias mais controversas, aquelas que tentam explicar não apenas o que sabemos, mas principalmente aquilo que ainda não conseguimos compreender. Entre elas, uma das mais discutidas gira em torno da possibilidade de que os sumérios não tenham sido apenas herdeiros de culturas anteriores, mas sim receptores de um conhecimento muito mais avançado, cuja origem permanece desconhecida. Essa ideia se apoia no fato de que diversos elementos da civilização suméria parecem surgir já em um estágio extremamente desenvolvido, como se não fossem fruto de um processo inicial, mas sim de um aperfeiçoamento contínuo vindo de um passado oculto. Nos textos mais antigos encontrados na região, há referências a figuras conhecidas como deuses, entidades que, segundo os relatos, teriam desempenhado um papel direto na organização da sociedade, no ensino de técnicas agrícolas e até mesmo na transmissão de conhecimentos fundamentais. Embora essas narrativas sejam tradicionalmente interpretadas como mitologia, alguns estudiosos sugerem que elas podem representar versões simbólicas de eventos reais, distorcidos ao longo do tempo.
Essa possibilidade levanta uma questão inquietante. Até que ponto essas histórias podem estar preservando memórias de uma interação que ainda não compreendemos completamente? Paralelamente, outras hipóteses sugerem que o conhecimento pode ter sido herdado de uma civilização anterior que foi destruída por algum tipo de catástrofe. Eventos climáticos extremos, mudanças geológicas ou até impactos de grande escala poderiam ter apagado quase todos os vestígios físicos dessa sociedade, restando apenas fragmentos dispersos que foram reinterpretados pelas culturas posteriores. Nesse cenário, os sumérios não seriam os primeiros, mas sim os sobreviventes indiretos de um mundo muito mais antigo. Essa linha de pensamento encontra eco em diversas tradições ao redor do mundo. Histórias sobre grandes dilúvios, destruições em massa e recomeços aparecem em culturas distintas, separadas por vastas distâncias geográficas. Essas narrativas, muitas vezes tratadas como lendas, apresentam semelhanças surpreendentes, como se fossem diferentes versões de um mesmo evento primordial. A repetição desses temas ao longo da história levanta a possibilidade de que algo significativo tenha ocorrido em um passado remoto, deixando marcas profundas na memória coletiva da humanidade. Ao mesmo tempo, a ciência continua avançando, trazendo novas ferramentas e métodos capazes de revelar detalhes antes invisíveis. Escavações mais profundas, análises mais precisas e tecnologias modernas estão constantemente ampliando o que sabemos sobre o passado. No entanto, a cada nova descoberta, surgem também novas perguntas, muitas das quais desafiam diretamente as explicações tradicionais. O que antes parecia resolvido volta a ser questionado, e o que era considerado impossível começa a ser reconsiderado. E assim, a busca pela origem da civilização humana permanece em aberto, movendo-se entre evidências concretas e possibilidades ainda não comprovadas. Os sumérios continuam sendo, oficialmente, a primeira civilização conhecida, mas tudo ao redor deles sugere que sua história pode ser apenas um fragmento de algo muito maior. Um eco distante de um passado que talvez nunca tenha sido completamente esquecido, apenas enterrado sob camadas de tempo, esperando para ser redescoberto sob uma nova perspectiva. E talvez seja justamente nesse ponto que a narrativa histórica encontra seu limite mais sensível, o momento em que o que pode ser comprovado se mistura com aquilo que apenas pode ser interpretado. Porque ao observar todo esse percurso, desde as primeiras comunidades agrícolas até o surgimento repentino de civilizações altamente organizadas, torna-se inevitável perceber que algo parece faltar. Não necessariamente uma única resposta definitiva, mas sim uma conexão mais profunda entre esses eventos. Algo que una essas peças dispersas em uma linha contínua que ainda não conseguimos enxergar por completo. Os sumérios, com toda a sua complexidade, permanecem como um marco incontestável. Foram eles que deixaram registros, que estruturaram cidades, que documentaram leis e que deram forma escrita a aspectos fundamentais da vida em sociedade. Mas, ao mesmo tempo, tudo indica que eles não foram o verdadeiro começo, apenas o ponto em que a história passou a ser registrada de forma clara. Antes deles, existiram culturas como Ubaide, que prepararam o terreno, e antes ainda, estruturas como Göbekli Tepe, que desafiam completamente a lógica tradicional da evolução social. Essa sequência sugere que a civilização não surgiu de um único evento, mas sim de um processo muito mais longo, possivelmente marcado por avanços e retrocessos, construções e perdas. E é justamente nessa ideia de perda que reside um dos aspectos mais intrigantes dessa história. Quantos conhecimentos podem ter sido esquecidos? Quantas estruturas podem ter sido destruídas? Quantas sociedades inteiras podem ter existido sem deixar vestígios suficientes para serem reconhecidas hoje?
Ao longo do tempo, a própria natureza atua como um agente de apagamento. Rios mudam de curso, desertos avançam, oceanos engolem terras inteiras, regiões que um dia foram habitáveis tornam-se inóspitas, enquanto outras desaparecem completamente sob camadas de sedimentos. Nesse contexto, não é difícil imaginar que parte significativa da história humana simplesmente tenha sido perdida, não por falta de importância, mas pela impossibilidade de preservação. E mesmo assim, fragmentos continuam surgindo, pequenos indícios, estruturas isoladas, padrões culturais que se repetem em lugares distintos. Cada descoberta adiciona uma nova peça ao quebra-cabeça, mas raramente completa a imagem. Pelo contrário, muitas vezes amplia ainda mais o mistério, mostrando que aquilo que sabemos pode ser apenas uma fração de algo muito maior e mais complexo. E enquanto essa busca continua, uma ideia permanece ecoando com força crescente. Talvez a maior descoberta da história humana ainda não tenha sido feita. Talvez exista um capítulo inteiro, anterior aos Sumérios, aguardando para ser revelado, não como uma simples curiosidade arqueológica, mas como uma peça fundamental para compreender quem realmente somos e de onde viemos. E é exatamente essa possibilidade que mantém viva a investigação, empurrando a história cada vez mais para trás, em direção a um passado que, por enquanto, ainda permanece nas sombras. Se voltarmos no tempo, atravessando as camadas esquecidas da história, percebemos que aquilo que chamamos de início da civilização talvez seja apenas o primeiro capítulo que conseguimos decifrar. Os sumérios continuam de pé como o marco mais antigo registrado, mas tudo ao redor deles sussurra que não estavam sozinhos no começo. E talvez nem tenham sido os primeiros. E essa é a parte mais fascinante de todas. Porque quanto mais a ciência avança, mais claro fica que ainda estamos longe de entender completamente o nosso próprio passado. Civilizações podem ter surgido, desaparecido e sido apagadas muito antes de qualquer escrita existir. E se isso for verdade, então a história da humanidade não começa onde pensamos. Ela apenas começa onde conseguimos enxergar. E talvez, em algum lugar ainda oculto sob a terra, sob o mar ou sob o tempo, exista uma resposta esperando para ser descoberta. Se você curte esse tipo de conteúdo, mistérios, civilizações antigas e tudo aquilo que a história ainda não conseguiu explicar, já deixa o seu like, porque isso ajuda muito o canal a continuar trazendo esse tipo de vídeo. E se você quer continuar explorando esses segredos esquecidos da humanidade, se inscreve agora e ativa o sininho, porque tem muito mais vindo por aí. Obrigado por assistir e até o próximo mergulho na história.